Chamo José Carlos, nós estamos aqui no nosso curso de Introdução à Filosofia, tá? Então este é um curso aqui para muitas pessoas, tá? Nós vamos aqui meditar um pouco sobre os aspectos filosóficos, seus autores, um pouco do que alguns estudiosos têm dito aí sobre esses autores, vamos ler algumas obras, obviamente, e também faremos algumas atualizações dos conteúdos, tá? Para que serve este curso? Obviamente para todas as pessoas que se interessam sobre a filosofia. A grande pergunta que as pessoas têm é: para que eu preciso de filosofia? Você precisa de filosofia para tudo. A filosofia estará presente em muitas coisas que você possa fazer. Ela vai estar presente para professores, obviamente, seja qual for o seu campo de saber, a filosofia sempre teve ali uma reflexão. Da sociologia, toda a sociologia ela tem uma vertente filosófica. História, você tem ali a história, você tem um contexto histórico, você tem um contexto político, mas obviamente esse contexto histórico político ele está ali sendo alimentado por uma vertente filosófica, uma vertente de pensamento. A geografia, obviamente que o local geográfico, o pai da geografia é um filósofo, né? O pai da medicina é um filósofo, né? O local geográfico ali ele vai influenciar muito. Por exemplo, o Tales de Mileto, a cidade de Mileto, a localização dessa cidade ela é muito coerente para toda a reflexão ali do filósofo de Mileto, né? O chamado pai da filosofia, Tales de Mileto. A ciência, enfim, você tem uma filosofia da ciência, você tem essa grande discussão entre a ciência realmente ela é só experimental, só matemática, ela é uma questão, ela parte também de uma subjetividade, ou ela une os dois, ou elas não compactuam. Tá? No direito, você tem uma filosofia do direito, enfim. Em vários campos do saber, você tem ali a visão da filosofia, a própria matemática. Ela tem como fundador o Pitágoras, né? Que foi aquele que cunhou o termo filosofia. Tá? Há muitas questões ali em que a filosofia está presente. Para a teologia também, principalmente. Alguns elementos para a reflexão teológica vai se servir da filosofia como ferramenta muito importante para poder aderir e adentrar nessas questões da própria teologia. Então, a gente não escapa aí a filosofia. Para a vida comum, você que é um pai, seja você um pai homeschooling ou não, você tem ali um professor que está ensinando filosofia para o seu filho, e hoje, infelizmente, os filósofos são muito complicados, alguns, obviamente, e você precisa ter esse conhecimento até para que você possa ali observar o que seus filhos estão aprendendo, não só na área da filosofia, mas em todas as áreas, tá? Enfim, e seu filho precisa ter confiança em você. Obviamente também que o processo educacional ele parte de uma vertente filosófica. A educação ela está ligada a uma corrente filosófica, tá? Nós temos uma filosofia de vida, então obviamente essas questões estão presentes aí à torta e à direita. Por isso estudar filosofia é importante. O próprio questionamento de colocar por que estudar filosofia já é um ato de filosofar, tá? O próprio desejo de conhecer quem é o ser humano já é um processo da filosofia, é um ato de filosofar. Então muita coisa aqui corresponde à filosofia, tá? Então a filosofia é para você, é para todos nós. Para você que é estudante, melhor ainda, né? Porque aqui o curso ele é um curso, obviamente que você não tem aqui as dificuldades de uma sala de aula. Primeiramente é o tempo. O tempo para fazer uma aula é muito curto, porque você tem todas as questões dos colegas que estão brincando, aquelas questões do conteúdo tem que ser muito rápido. Aqui você pode ver, rever as aulas. Obviamente aqui o conteúdo é dado de maneira mais paulatina, de maneira mais, né, mais mastigado, podemos dizer assim. Porque você não tem aqui o tempo do término de uma unidade, que às vezes você não consegue encerrar totalmente um assunto. O tempo que você tem que dar uma aula, que você tem que realmente, às vezes, dar um resumo, alguma coisa de um assunto. E aqui você tem todo o conforto de estar vendo, observando e revendo, e muitas das vezes, nem sempre numa aula, isso é possível. Tá? Para finalizar essa primeira parte aqui também, eu falei que eu ia sempre atualizar. Se eu, obviamente, encontrar algo de novo nesses assuntos, obviamente eu vou trazer uma atualização desses assuntos. Eu quero me comprometer a sempre, antes de qualquer tema, seja ele qual for, trazer alguma reflexão filosófica, alguma reflexão, e aí adentrar ao tema específico. Tá? Bem, acho que essas são as primeiras coisas que eu poderia falar aqui
do curso, nessa parte introdutória. Nós temos aqui uma questão que a filosofia especificamente ele é um processo dos gregos. Tá? É óbvio que nós vamos ver depois que especificamente não é somente dos gregos, mas quando a gente tem a referência da filosofia, não tem outro referencial, desculpe, redundância, que não os gregos. Tá? E aqui uma das questões que nós podemos observar é que os gregos souberam bem sintetizar essas questões das riquezas culturais e que, de certa forma, vão dar um suporte à filosofia. Virá um outro curso aí, que é o curso sobre a mitologia. De certa forma, da mitologia vai ali sendo melhorada ou racionalizada, surge a filosofia. É muito importante a leitura dos mitos. Nós temos aqui o Homero, podemos dizer que a paideia grega vai dar origem ao processo educacional, né? Enfim, então a filosofia ela tem como uma referência estritamente grega, tá? Uma discussão muito grande ali no Giovanni Reale, mas obviamente que vai de certa forma trazer os outros pressupostos da filosofia oriental, mas nós fechamos mesmo a questão na filosofia grega, tá? Óbvio, eu posso até lançar um outro vídeo aqui na aula, uma acréscimo a esta aula introdutória, um vídeo ponto 2, que nós possamos até colocar aqui como um outro ponto aqui de pensamento, de meditação. Mas enfim, isso aí fica a posteriori. Então, os grandes pensadores do mundo grego, eles deram às gerações um vigor incontestável do seu pensamento. Tá? E como eu falei, não existe um campo de saber que não tenha ali um fundamento na filosofia. Então, obviamente, né, nós temos essa questão aqui, esse período de 10 séculos da filosofia aqui, que é muito interessante e vai estar localizado ali a Grécia, na Ásia Menor, até a cidade de Atenas, essa questão da filosofia, tá? De Péricles até o mundo helenizado, nós temos o grande Péricles, grande governador ali do mundo grego, até a filosofia helenística, né? E nós vamos ter algumas modificações ali também a partir do cristianismo. O cristianismo vai ser um grande fator aqui de ampliação da filosofia. Até, obviamente, as correntes atuais do pensamento, sempre falaremos de uma filosofia grega. Tá? Então, desde a Ásia Menor, repito, até a cidade de Atenas, nós temos ali um pensamento já sendo formado, do Péricles até o mundo helenizado. No livro Paideia Grega, esses elementos são mais precisos. Tá? Então, essa é uma questão que vai estar mais presente. Nós temos as questões do cristianismo, repito, que vão influenciar bastante aí a perspectiva filosófica, tá? Inclusive será o cristianismo que vai manter esta tradição, né? Que nós vamos chamar hoje de ocidentalidade, e é muito importante. E nós temos a filosofia hoje moderna, que em alguns pontos ele é um contraponto, e em muitos momentos ele até pensa uma certa convergência, mas um pouco difícil com essa questão do mundo grego. Mas especificamente, quando tratamos de filosofia, tratamos do mundo grego. Tá? Crenças, cultos religiosos, manifestações artísticas da natureza divina, conhecimentos e habilidades técnicas de diferentes espécies, instituições políticas, organizações militares, sempre existiram, né, nos povos tanto orientais como os que chegaram aqui à civilização grega. Então todos esses elementos, eles estão ali presentes nos outros povos, inclusive também no mundo grego. Então é óbvio que no mundo grego, esses elementos, manifestações artísticas, questões religiosas, as questões da visão da natureza, eles tomaram uma proporção um pouco diferenciada do mundo oriental. Há uma filosofia oriental? Sim, existe uma filosofia oriental. Porém, ela tem uma distinção um pouco maior referente à filosofia grega. É histórico que a filosofia grega, ela de certa forma é aquela que se expande, é aquela que permanece, é aquela que é o nosso ponto de referência. Mas essas outras, elas não são excluídas. Porém, especificamente, falaremos da filosofia grega. Tá? Este é o nosso ponto de referência aqui, a filosofia grega. E o que é necessário para ser um bom filósofo? Essa é uma questão, né? Entre algumas questões aqui, nós temos a reflexão sobre questões mais fundamentais e profundas. O que é que eu quero observar isso aqui? Sempre nós vamos tentar colocar a filosofia inserida numa realidade.
inserida de uma questão muito próxima da realidade, senão as ideias ficariam sempre numa subjetividade e muitas das vezes não falam nada e não dizem nada, e aí realmente parece que a filosofia é algo sem sentido, e ao contrário, a filosofia ela busca um sentido, ela busca uma questão da observação desta realidade, ela vai observar essa realidade visível, a realidade interior também, e também dessas questões últimas do ser humano, sobre a morte, e também a própria conduta do homem, né? E aqui nós temos as questões da ética, que vai trabalhar os atos humanos. Tá? Aristóteles ele vai dizer que a filosofia ela começa como um misto de perplexidade. Tá? Aquilo que te deixa perplexo ou te interroga, ele é o elemento como que principal da filosofia. Nós vamos também colocar também que a curiosidade, a pergunta, o questionamento. Esses são elementos importantes para a filosofia. Para você que é professor, essa questão referente à busca de conhecimento, de ampliação daquilo que se conhece, a análise dos fatos de maneira muito coerente, se eles são realmente reais ou não. Para você, pais, nos filhos tem questionamentos, nossos filhos têm perguntas, e que eles tenham em nós esta referência. E para vocês, alunos, despertar mesmo e aqui mais ou menos seria adquirir algumas respostas. Obviamente que a filosofia ela não tem a pretensão de responder todas as coisas, porque o ser humano é limitado, mas alguma coisa ali é importante para que você possa, a partir desse pressuposto, desta resposta, trazer outras perguntas, tá? Importantíssimo aqui. Então essa dimensão do assombro é importante. Do desejo de conhecer. Também não se faz filosofia sem dificuldades. A gente não está dizendo aqui que esse caminho será sempre fácil, mas esse caminho é necessário, porque assim se aprende. Tá? A educação ela requer um esforço. Tá? Ela requer esse processo de esforço. E, obviamente, o homem passa a filosofar quando ele está cercado pelo mistério, o mistério das coisas. Da onde vem o mundo, quem sou eu, o que são as coisas. Tá? São elementos importantes aqui que vai adquirindo o senso de consciência política ou filosófica, né? E também política, né? Esses fatores. Então, este é nosso primeiro vídeo, tá? Para que você possa começar aí este processo de pensamento filosófico, para que você já possa assentar o seu coração frente ao que nós vamos realmente refletir. Ainda vamos fazer um caminho ainda sobre essa questão da introdução à filosofia. Nós vamos ainda perseguindo paulatinamente algumas coisas, até chegarmos ao ponto de começar a adentrar mesmo aos períodos filosóficos e ao pensamento filosófico em si. Então, forte abraço, até a próxima aula. Sigamos em frente.